Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver, onde você estiver, seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Somos do Ministério Batista Cristo é a Vida. Estamos localizados em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Coloca aí na internet MBCV Oficial, tanto no Instagram, Facebook ou YouTube. Você pode acompanhar os nossos conteúdos e toda segunda pela manhã nós temos então esse bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Um bom dia, um lindo dia, um proveitoso dia a todos que amam a Deus e que querem o melhor nesta vida. Nós, dentro desse tema de pensamento, nós discorremos sobre muitos motivos que nos faz ter dor no pensamento. E o apóstolo trouxe muitos ensinamentos e trouxe muitas orientações para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, mais sem dor, né? E aí, pastor, continuamos com esse mesmo conceito de que o pensamento traz dor na nossa vida? Realmente. E eu vou começar provando que não é fácil. O pensamento leva a pessoa a criar metas, planos, ação e disciplina. Deixa eu contar uma piada primeiro. Uma certa ocasião estava um milico, estavam num campo de treinamento, e nesse campo de treinamento tinha avestruz. E o milico parou olhando para aquele avestruz, para o pescoço daquele avestruz. E o comandante, o superior dele, está pensando no que é, milico? Olha, eu estava pensando, se a avestruz fosse milico, quanto tecido ia gastar para fazer a gola da camisa dele? Pois é, pensamento, ele surge de uma imagem visual ou até imaginária. E o pensamento, ele também desenvolve um diálogo com a gente mesmo. Se você está pensando, você está se relacionando consigo, e todo relacionamento tem que ter progresso, tem que ter direção, em busca de solução, ou até em busca de culpados, né? Mas pensar dói. Pensar dói porque tu vê um quadro e não está aceitando aquele quadro. Você quer melhorar o quadro ou se livrar daquele quadro. Por isso que o pensamento é a nossa primeira vertente, pois é do pensamento que surgem as ideias, e as ideias constroem conceitos, e conceitos já podemos dizer que é um mapa de um plano de ação. É uma orientação para um plano de ação. Então tudo isso aí, mas por isso que pensar dói, porque não fica só nisso. Depois de a pessoa criar e ter um plano de ação, ela precisa ação mesmo, e ação continuada. A ação continuada é uma disciplina, é um hábito que constrói cultura, que automatiza, que traz treinamento e que leva a desenvolvimento. Então, por isso que pensar dói. Não pense que morre lá no seu pensamento aquela imagem daquele desejo, daquele alvo, daquele projeto, daquele sonho que entrou no seu pensamento. A mente é inteligente e ela sabe o caminho para que aquele pensamento se transforme numa realidade, se materialize e traga os benefícios. Então, por isso que precisamos nos
melhorar, nos qualificar, nos aperfeiçoar, precisamos desenvolver habilidades, virtudes, disposições, precisamos aprender que tudo que nós semeamos vai produzir, vai reproduzir, vai multiplicar. Então, por que não trabalhar a coisa na linha certa, no propósito certo? Pois é certo que aquilo que se faz vai aumentar, seja o bem ou seja o mal. É dessa maneira que nós vamos nos conhecendo e vamos descobrindo um potencial, uma capacidade, uma sabedoria divina já compartilhada com nós quando Deus nos criou sua imagem conforme a sua semelhança. Diálogos internos. Gostei dessa fala, o diálogo interno. Mas às vezes, pastor, há na verdade uma discussão interna. Há uma briga. Às vezes o pensamento ele grita, né? Então é muito importante a gente entender esses mecanismos e saber controlar, né, pastor? Saber entender que a gente tem poder sobre os nossos pensamentos. Porque se a gente não tiver esse entendimento que há um poder sobre nós para tomar uma decisão sobre os pensamentos, nós vamos sendo tomados por pensamentos, é como se fosse um aeroporto. Vem avião de tudo que é lado. Se a gente não tiver uma torre de comando, até os aviões inimigos vão chegar na nossa cidade, na nossa nação, né? no nosso interior. Então, essa seletividade, olha, essa palavra é importante, essa seletividade que nós precisamos fazer para que os nossos pensamentos não venham até mesmo a nos destruir. Olha, se você sondar, examinar, julgar os seus pensamentos, você já está na frente da maioria e não estará liberando, alimentando, brincando com eles e negociando com eles coisas que não para nada servem. Então aprenda isso. Toda proposta para a sua vida vem para você. Proposta de crescimento, de vitória, de realização e proposta também de autodestruição. Proposta de tirar você de um foco. Pois no nosso corpo, dentro do nosso corpo, habitam como legados duas naturezas. A natureza adâmica, que nós o chamamos de natureza carnal, a vontade da carne, a força da carne, o instinto da carne, a inclinação para o pecado, mas nós temos também dentro de nós, na nossa consciência, porque o espírito, o nosso espírito é a nossa consciência, e a consciência e o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Mesmo que você não seja de igreja, você tem senso do certo, do errado, do bom e do mal, você sabe, mas o simples saber não lhe faz vencedor, não lhe dá uma inteligência emocional, não lhe dá um autogoverno, um domínio próprio. Simples saber. O que nos dá isso é como nós cuidamos a fonte disso tudo. Por exemplo, se eu cuidar bem da minha mente, eu terei um autogoverno com entendimento. Mas se eu não cuido da minha mente, o meu autogoverno será muito instável, será reações da alma, e a alma é como criança, é na alma que estão os traumas, as lembranças, estão lá os complexos, os problemas que o ser humano traz desde a gestação de sua própria vida. Então é dessa maneira
nós cuidando bem da nossa mente, nós saberemos filtrar. Nós cuidando bem da nossa mente, nós teremos um governo melhor e estaremos já exercitando um governo sobre os pensamentos. A palavra de Deus nos garante que tudo isso é possível. Eu posso pensar no que eu quiser, mas se eu não tenho iniciativa de pensar em coisas boas, vem pensamentos do mundo espiritual, que às vezes eu pergunto, de onde é que vem essa imaginação, esse pensamento, essa ideia, esse sonho besta? Quando você não ocupa um espaço que Deus lhe deu para a gestão da sua vida, alguém vai ocupar. Forças negativas invadirão a sua vida gradativamente, entrando por pensamentos negativos, pensamentos macabros, pensamentos impuros, pensamentos que para nada servem. Nossa, esse assunto ele é muito complexo e ao mesmo tempo assim, ele tem muitas nuances, né? Essa questão do pensamento, né? Porque vamos colocar assim numa posição infantil. A criança, ela tem uma imaginação e ela consegue assim fazer, criar, na verdade, situações, momentos, histórias, que não sei de onde algumas crianças tiram algumas histórias, né? Ilusões, enfim, e elas até começam a desenvolver medos e etc, por causa das imaginações. Muitas vezes eu já fui chamada pelos pais de algumas crianças para orar no quarto, porque a criança vê vulto, vê isso, vê aquilo e aquele outro. Então, essa mente infantil faz com que a gente tenha imaginações e ilusões e até dá essa abertura, né, pastor, para que coisas estranhas venham sobre nossa mente, né? A Bíblia também fala sobre isso, Provérbios 29, diz assim, ó, que a criança que ela entregue a si mesma, ela vai envergonhar sua mãe. Então, a Bíblia instiga que a criança deve ser corrigida, ela deve ser disciplinada, porque se ela não for assim, ela vai ser entregue a si mesma. E nós poderíamos dizer, pastor, que existem alguns adultos que nos seus pensamentos e na sua mente ainda são infantis, porque foram entregues a si mesmo lá atrás, né, pastor? E quando a pessoa não é disciplinada, que não teve disciplina quando criança, entenda, disciplina chama-se ensino, matéria, assuntos importantes sobre áreas e coisas, e a criança que não teve disciplina, que não foi ensinada, misericórdia. Deixa eu contar um testemunho para ver como isso é real. Eu tenho 8 netos e o penúltimo, ele tem o que? 4 anos e os outros têm de 5, 6, 7, 8, 9, 15, coisa e tal. E ele ouve as histórias dos irmãos, dos primos, e como ele não tem história, ele inventa uma história. E está sendo difícil justamente mudar a maneira dessa criança pensar, porque até os 4 anos ela não teve disciplina, ela não teve afeto, ela é uma criança adotada, né? Foi adotada, então hoje já deixa os resquícios de ter vivido um tempo sem disciplina, sem acolhimento, sem um afeto materno, sem um ensino até de falar. Hoje, ele quase 5 anos, que ele pede uma coisa, a mãe tem que cobrar dele, fala direito. Não é assim. Ou fala com voz firme. Então, a importância da disciplina. E agora eu pergunto,
Alguma vez você se preocupou em disciplinar sua mente? Ensinar a sua mente a pensar? Ensinar os seus olhos a olhar? Ensinar os seus ouvidos a ouvir? Porque se você não ensina, você não se torna seletivo. Você não aprende a escolher as coisas. Você é uma pessoa sem meta, sem plano, sem ação e sem disciplina. Nós podemos e devemos sim nos reeducarmos. E essa atitude de nos reeducarmos, é ali que nós criamos disciplinas, novos hábitos, que nós lutamos. Houve um tempo, dá mais ou menos uns 28 anos atrás, eu ainda trazia, até uns 28 anos atrás, uma linguagem muito pesada, que eu respondia, mas assim, com maldições às vezes, dando apelidos, chamando pessoas realmente baseado no fruto negativo que as pessoas tinham. Eu não respeitava o ser humano, eu tratava o ser humano pelo produto que ele produzia. Se ele não era bom, eu chamava de ruim. Dava apelido. Eu apelidava, eu era viciado em dar apelido. E para mudar isso aí, não foi fácil. Não é fácil nós mudar uma cultura. Aquilo que se automatizou, aquilo que já construiu o nosso armazém de buscas e rebuscas. Porque tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós aprendemos, nós armazenamos. Por isso Jesus diz que o bom escriba armazena coisas boas, mas o mau escriba armazena coisas más. E como prova que nós precisamos também rever, não importa a sua idade, uma coisa interessante, que eu já lhe digo e já lhe dou a resposta. Quando você ouve uma pregação, dificilmente você consegue replicar, explicar, repassar aquilo que aprendeu num culto. Mas se você ouve uma piada suja, você não precisa nem olhar de novo, já gravou tudo. Por que isto? Pensamentos não disciplinados, não dominados. E eu quero dizer uma coisa aqui. Na nossa vida, nós somos como que uma terra. Aquilo que é bom, nós precisamos semear e cuidar para que germine, cresça, frutifique. Aquilo que é ruim, não precisa semear, não precisa cuidar, desenvolve tudo ao natural. Nós somos como uma terra. Se você quer colher algo produtivo da terra, você terá que semear. Mas se você quer ver a terra produzir coisas que para nada servem, não faça nada. Então não faça nada com respeito à sua mente, com respeito a seus pensamentos, que você verá no amanhã uma vida totalmente desregrada. Mas se você quer uma vida com autodisciplina, com autogoverno, que tenha metas, que desenvolva planos de ações, você precisa desenvolver, semear, cultivar aquilo que você quer ser e quer ter. Isso veio muito de encontro, pastor, porque ontem eu estava pensando sobre... pensando, né? A gente está sempre pensando, né, pastor? Pensando sobre por que a gente tem tanta dificuldade de corrigir alguma coisa que a gente está fazendo errado, um hábito que a gente começou assim sutilmente. Por que a gente tem tanta dificuldade de corrigir um hábito ruim e a gente tem tanta facilidade de pegar esse hábito?
É isso aí mesmo. Por causa do quê? Já podemos dizer. Nós carregamos as duas naturezas, a carnal e a espiritual. A natureza carnal é como a terra, é terrena. E tudo que é terreno, pode ver que a cultura negativa, maligna, não precisa de adubo. Mas se você quiser plantar uma cultura boa, tem que fazer uma análise da terra, corrigir a terra para que aquela cultura desenvolva. E o mal não precisa de adubo, não precisa de fertilizante. Então as coisas negativas não precisa nem ensinar uma criança. Ela absorve, parece que já sai de dentro como parte da sua natureza familiar, hereditária, que pode seu filho estar repetindo algo que o seu bisavô fazia e você nem sabia. Repetição de padrões, né? Isso é algo muito interessante. Bem, nós já estamos chegando no final desse episódio, mas lembro algo que o apóstolo acabou de falar: meta, plano, ação e disciplina. Anote aí. Anote para que você não... E coloque num local que você possa ver, que você possa enxergar, para que aquilo possa penetrar dentro do teu coração, da tua mente, e você fazer essas transformações. Mas convido você a se inscrever no nosso canal. A gente vai continuar esse assunto. Semana passada a gente deixou uma pergunta no ar. Existe igreja boa e igreja ruim? Porque a gente concluiu que para a gente parar de ter esse vazio no nosso coração, a gente precisa se ocupar, a gente precisa substituir. Então, no próximo episódio a gente vai responder essa pergunta, porque não deu tempo nesse. Pastor, última palavra. Diante da sua realidade, vencedor do pensar numa mudança. Tudo o que vai levar para crescimento cria desconforto, sim. Mas a vida é construída de confortos e desconfortos. Se você não quer um desconforto agora para se projetar, terá lá na frente um grande desconforto por não ter se projetado. Deus abençoe. Tchau, até a próxima.